Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso espaço, blog do João Maria Dali Tópico sou eu. Nesse dia 9 de setembro de 2020, no meu relógio são exatamente 20 horas e 46 minutos. Tem um probleminha, né, no áudio do último vídeo, né? Então vamos refazer o vídeo, só que agora vamos diminuir a quantidade de livros que vamos apresentar por causa do horário, tá certo? Amanhã ou depois farei um outro vídeo mostrando outros livros, tá certo? Gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho, mano, o papai te ama de montão. Esse meu celular é antiguinho, né? E ele, de noite, ele fica com a imagem meio escura, né? Então, é o que nós temos, né? Então, nós estamos utilizando. Infelizmente, se o áudio estiver indo bem, avisa aí. Obrigado aí a Jess por comentar sobre o áudio. Obrigado, sempre acompanhando nosso trabalho aqui. Gratidão ao trabalho de você, Jess e de outros internautas também. Dito isso, mandei um beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, você que acompanha o canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. É tudo no seu nome. Eu gostaria de estar mostrando para vocês, meu amigo, minha amiga, este livro aqui, ó. É de Paulo de Oliveira Filho. Isso aqui é indicação de leitura 41. Vou indicar esse livro aqui. Somente vou falar só sobre esse livro. A Linguística Aplicada à Língua Portuguesa, da Lua Nova Editora. É um livro simples, tem aí em torno de 100 páginas. Não é um livro extenso, mas o conteúdo é profundo. E é um conteúdo muito importante para você, meu amigo e minha amiga, que vai mexer com a educação e com a ensinagem, com a aprendizagem, né? Enfim, você que vai dar aula. Por que isso é importante? A comunicação é tudo. E nesse livro aqui o autor vai falar sobre isso, logo no começo, né? Esse livro aqui tem 17 capítulos, se não me engano, né? São 17 capítulos. E tem um primeiro capítulo, o Código Linguístico. Nesse primeiro capítulo aqui, ele vai falar o seguinte, vamos ver um pouco esse tópico aqui que me chamou muita atenção na época, né? Que eu li também um pouco desse assunto aqui, desse livro aqui, o que é comunicação, que eu acho que já indiquei no canal. Se não indiquei, fica de recomendação de leitura. O que é educação, de Juan Dias Bordaneve, editora brasiliense. O que é comunicação. Desculpem. O código linguístico. Toma um pouquinho d'água. O código linguístico. O homem é um ser social, isto é, destinado a viver em sociedade. E a vida em sociedade pressupõe a comunicação como base de sua existência. O processo de comunicação na sociedade pode dar-se em vários níveis, no âmbito familiar, no trabalho, na produção de cultura, com o domínio das artes e da ciência. Portanto, toda comunicação é troca, é intercâmbio de informações. Interessante, não é isso? O instrumento mais importante do processo de comunicação em qualquer sociedade, seja ela primitiva ou desenvolvida, é a linguagem. Todo tipo de troca de informações implica a existência da linguagem. Os seres humanos só podem organizar-se socialmente a partir do momento em que se estabeleça comunicação através da linguagem. Interessante. Então, a sociedade humana foi organizando-se e solidificando-se através da linguagem. Olha que interessante. Então, é uma característica da sociedade. O homem é um ser social, é um ser político também. Mas o que é a linguagem? A linguagem é uma capacidade humana, um instrumento de comunicação social. Ela não se confunde por essa razão com a chamada linguagem das abelhas, a linguagem das flores e outras formas de comunicação existentes na natureza. As coisas da natureza, neste caso, são instintivas e passivas. E para haver linguagem, como diz Matoso Câmara, é preciso
ao contrário, uma atividade mental tanto no ponto de partida quanto no ponto de chegada. Em outras palavras, é necessário que o falante tenha tido a intenção de comunicar-se e o faça de maneira articulada. O estudo da linguagem abrange dois aspectos, a língua e a fala. A língua é um código abstrato de sinais através do qual os indivíduos de uma determinada sociedade se comunicam. B. Fala ou discurso é a realização concreta de uma mensagem individual através do código linguístico. Estamos, assim, diante de três conceitos: linguagem, língua e fala. A linguagem entendida como capacidade humana é geral, abstrata e se realiza concretamente. Nas línguas, o português, o espanhol, o francês, o inglês, as línguas indígenas e assim por diante, a língua é efetivamente um código com o qual o homem se comunica. A linguagem é um fenômeno geral. A língua é uma realização particular concreta. Vimos em linhas gerais que a língua é um código e a fala representa uma mensagem, uma comunicação que se realiza nesse código. Analisando melhor essa dicotomia, interessante, né? Temos de um lado a língua, fenômeno social, herdado, abstrato. De outro lado temos a fala, que é a utilização particular, a realização concreta da língua. Cada mensagem que falamos, escrevemos, ouvimos ou lemos representa uma fala, um discurso. Os habitantes do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, inclusive aqui vou citar eu por conta própria, tem uma cidade na Índia que chama-se Goa. Tem o tune-in, né? Tem um tune-in e tem um rádios. Se você lá for pesquisar rádios por país, você põe lá Índia, depois você põe lá Goa, você vai ver que é isso aí mesmo. Eles falam português lá mesmo. Nem todos, mas boa parte da população fala português. Portugal, Angola, Moçambique, entre outros, comunicam-se por meio de um código comum, a língua portuguesa. Em resumo, a linguagem é o instrumento fundamental da comunicação humana. O fenômeno linguístico pode ser visto a partir de dicotomias, isto é, séries de dois elementos em que se contrapõe um elemento mais geral e abstrato e o outro elemento mais particular e concreto. Linguagem, língua. Língua, fala. Né? Então, dessa forma, a língua é particular e concreta em relação à linguagem, mas é geral e abstrata em relação à fala, entendeu? Interessante. Por outro lado, vimos que a língua é um código conjunto de elementos que funciona de acordo com determinadas regras, e que a fala é um caso de utilização do código, entre aspas. Esse, aliás, é o princípio da informática. Então, meus amigos, nós estamos vendo aqui a linguagem, né? Depois nós temos a teoria dos signos, né? O signo, o significante, o significado. E essa questão é muito importante dentro da escola. Por quê? Você tem que ter clareza. Tem um livro aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse livro aqui. Quer ver, ó? Aqui, ó. Noções de Estilo, de Helena Montezuma e de outros. É um livro simples, né? No seu capítulo 3, na página 19, ele diz o seguinte: principais vícios de linguagem. Vícios de linguagem são palavras ou construções que deturpam e desvirtuam ou dificultam a manifestação do pensamento. São as seguintes os principais vícios de linguagem: barbarismo 1, solicismo 2, solicismo 2, 3, anfibiologia ou ambiguidade, 4, obscuridade. Vamos ver se aqui é obscuridade, aqui para ter. Obscuridade é a falta de clareza na construção da frase. É causada pela má pontuação ou períodos demasiados longos ou os parênteses por demais extensos, as circunlocuções
e a ambiguidade. Interessante. 5, cacofonia ou cacófono. 6º, hiato. 7º, eco. 8º, colisão. 9º, preciosismo. 10º, provincianismo ou provincialismo. Então, isso aqui são vícios da linguagem. E a comunicação, você tem que se fazer entender. Então o professor na missão, e a professora na missão de ensinar, ele vai comunicar-se. Ele vai usar o que para comunicar? Ele vai usar a linguagem, ele vai usar a fala, vai usar a escrita, ele vai se comunicar de alguma forma. Então, uma das principais dificuldades que existem hoje em dia no meio educacional, dentro das escolas, né, o que nós percebemos é a falta de motivação dentro do ambiente escolar. Possa ser que em algumas regiões, e mesmo dentro de uma cidade, há escolas que esse fator é maior e há escolas que é menor, mas essa falta de motivação e interesse. Então, esse aspecto do interesse também pode ser uma causa, mas na comunicação, por exemplo, muitas das vezes o nível de entendimento dos alunos está muito baixo. Então você está com um aluno lá, eu perdi até o raciocínio agora, desculpem meus amigos. A gente tenta manter aqui a coerência aqui para poder raciocinar bem, né? Enfim, em respeito a você, tá certo? Enfim, o que acontece? Você tem que passar uma mensagem. E quem está ouvindo aquela mensagem muitas vezes não consegue entender aquilo. Não consegue entender aquilo. Por quê? Sabe por quê? Porque tem uma coisinha chamada referente, que faz parte, que aqui nesse livro aqui vai falar sobre isso. Naquele outro livro também vai falar, linguística aplicada à língua portuguesa. E nesse livro, o que é comunicação? Por isso que você faz curso de qualquer curso de licenciatura ou pedagogia que você for fazer, você vai ter essa disciplina: linguagem, comunicação, linguísticas, semiótica, né? Enfim. Por quê? Por causa do referente é aquilo que o objeto é. Mas às vezes a pessoa não tem noção exata do referente, tem uma noção vaga. Então, se ele tem uma noção vaga, o que você está falando, de repente vai ficar vago para aquela pessoa. Então, a dificuldade hoje em dia é que as pessoas têm muita dificuldade de entender o referente. Por isso que é importante, uma vez, eu citei no exemplo anterior, por isso que o professor, a professora, tem que realmente fazer com que o aluno tenha acesso à literatura, tenha acesso à literatura mundial, né, sobretudo a mundial, os grandes clássicos, né, tenha acesso à sua comunidade, tenha acesso a museus, né. Eu vi outro dia, já faz um tempinho, né, antes da pandemia aí, entre aspas, aí vamos dizer assim, estava indo para uma casa aqui em Americana, e nesse bairro que eu estava passando, eu vi as professoras, né, caminhando com as crianças, né, e as crianças lá em fila, passeando de mãos dadas lá, vendo o entorno do bairro. E a professora, para os pequeninos, apontava os elementos que iriam aparecendo, lá um tijolo, lá a calçada, dando nome às coisas. Isso aí vai fazer a criança ter ideia do conceito. É uma coisa preliminar. E sobre o referente. Quanto mais você der acesso a isso aí, né, vai ajudar a criança a construir os conceitos. Então, a construção dos conceitos, do entendimento e do referente estão precários no Brasil. Então, às vezes eu estou lendo assim, por exemplo, uma mensagem, o pessoal me manda pelo YouTube, né, manda pelo blog, manda por e-mail. Então, se a pessoa está falando, você entende. Mas se você vai ler assim, fala assim, pô, mas o que essa pessoa está falando? Você tem que entender
o que a pessoa está falando, para depois você fazer um vídeo ou mandar uma resposta. Então a comunicação é importante, porque você tem que ser claro na sua comunicação. Certo? E esse é o ponto-chave. Eu não sei como você, meu amigo e minha amiga, vai fazer isso. Né? É um desafio muito grande. Por quê? Ao contrário do Marcos Banho, o preconceito linguístico, naquele livro que ele fala, já falamos sobre esse livro, o que acontece? Você, quando você fala, você dá legitimidade a um tipo de linguajar, isso aí é diversidade, tá certo, até a página 2. Mas o indivíduo que vive em sociedade, e a sociedade cresceu e se organizou até aqui por causa da linguagem e da cultura anterior, você não pode negar isso para o seu aluno. E também os vestibulares da vida, os concursos públicos, uma entrevista de emprego, testes e tudo mais, vão seguir uma regra geral. E se você não der esse conteúdo para o seu aluno, você está prejudicando aquele indivíduo. Porque ele tem um jeito de falar, mas ele pode, além de ter o jeito dele de falar, ter um outro jeito. Um jeito, né, formal, vamos dizer assim. Que a humanidade construiu ao longo do tempo. Você não pode aleijar a pessoa disso. Tá certo? Então muitos teóricos aí, muitos doutores em educação, em linguística aí, né, em psicologia da aprendizagem aí, nossa, sociólogos até, qualquer um aí, né, ficou famoso aí no YouTube, ficou famoso aí no Brasil inteiro sobre alguma coisa, o pessoal dá palpite sobre toda coisa, né, é engraçado. Enfim, então você tem que dar condições para que aquela pessoa se aproprie da cultura e abra horizontes, né. A Amy, né, Galvão, se não me engano, ela fez um comentário aqui no nosso canal, acho que já li esse comentário, muito bacana, e fala assim, ela estava fazendo um curso, estava assim, desconfiada do curso, começou a fazer, foi acompanhando o nosso canal, diz ela, né, obrigado, viu, Amy Galvão. E foi fazendo e disse na frase assim que me marcou muito, estudar abre fronteiras. Então você tem que abrir fronteiras dos seus alunos. Tá certo? E estudar dá essa possibilidade. Então, quando você vai ensinar algo, você tem que trazer o aluno para o seu lado. Então, por isso que certas questões na educação você não vai aprender na faculdade. Desculpa aí, meu amigo, minha amiga, tem coisas que ou você tem ou você não tem jeito. Né? Tem pessoas que não fizeram faculdade de educação, nem licenciatura, e sabem ensinar. Quantos pedreiros por aí ensinaram ajudante a se tornar profissional? Não é verdade ou não? Vamos falar sério. Minha mãe, só com a 4ª série primária, tomava minha lição, quando eu estava no 6º ano. Entendeu? Então, tem pessoas que sabem ensinar. Tem a costureira que ensina a outra pessoa a costurar. Aquela mulher, a dona de casa que sabe fazer crochê e ensina a outra pessoa a fazer crochê. Alguém que está ensinando pela internet, a pessoa vê aquilo e aprende, tá certo? Sempre vai ter alguém ensinando. Tem pessoas que fazem isso aí voluntariamente, porque gostam de fazer. Tem pessoas que são voluntárias, mas para viver no mundo tem um custo, elas recebem um salário, tá certo? Também. E tem aquelas pessoas que não querem saber de educação, mas estão na educação ganhando dinheiro com a educação. Isso também acontece. Então, passar o conhecimento, passar um legado é difícil no tempo atual, mas é gratificante. Certo? Porque você vê frases como da Amy, como de várias pessoas que acompanham nosso canal aqui, o Enem 2018 aí, né? O Marcelo Mendes aí, a Jess, pessoas que estão aí acreditando na educação, isso aí nos ajudam muito a acreditar também. Então, a comunicação é isso, eu estou falando algo, do outro lado alguém ouve aquilo e está entendendo o que eu estou falando. Quando a pessoa não entende, o que eu faço? Vou fazer outro vídeo, mesmo que seja do mesmo assunto, mas de outro jeito, para que todo mundo entenda. Professor é isso, professor é isso.
Ele quer que todo mundo entenda. Ele não quer só que um grupinho específico entenda e outro não. Ele quer que todo mundo entenda. Ele vai dar chance para todo mundo. Se aquela pessoa vai abraçar a ideia ou não, aí já é uma outra questão. Você pode pegar o cavalo e levar até a margem de um rio, de um riacho. Mas se ele vai beber água, já não é com você. Você fez sua parte, levar o cavalo até a água. A água está aí. Se ele vai beber ou não, é problema dele. É com ele já, não é mais com você. Então, nós temos que fazer nossa parte, acreditar que todo mundo pode modificar-se pela educação. Eu tenho exemplos na minha família sobre isso, da minha própria pessoa, tá certo? Quantos conhecimentos eu fui adquirindo ao longo do tempo que me ajudam até hoje, né? Agora, por exemplo, nessa pandemia, né? Graças a Deus apareceram serviços de azulejista, de elétrica, que eu aprendi ao longo do tempo a fazer, e esse conhecimento está me salvando, tá certo? Então é assim, a gente tem que ser grato. Então, esse conceito que eu gostaria de falar com vocês agora, sobre educação de guru, no sentido védico do ser, não essa vulgarização da palavra, que o amor é uma palavra que de tanto, como vamos dizer, eles esculacharam tanto a palavra, que não significa mais o que significava. Você tem que escrever um livro para explicar o amor. E tem pessoas, hoje em dia, parece que Chesterton, um autor muito importante aí do conservadorismo, né? Eu me considero conservador há muitos anos, né? E sempre falei isso no nosso canal. Você que visita o nosso canal, você sabe disso, tá certo? Se você não gosta do conservador, me sinto muito, né? Se a democracia existe, fica à vontade, viu? Tranquilidade, tá certo? Se você não tem preconceito, bem-vindo também. Então, Chesterton dizia, vai ter um dia que você vai ter que explicar que a grama é verde. Que 2 mais 2 é 4, cara. Porque as pessoas estão aí cada vez mais tacanhas, cada vez mais animalescas. Só pensam em bestialidades. Bestialidades faz parte do humano, mas não é o principal. Tá certo? Você tem que ter outras coisas para fazer. A mente desocupada, ou que só pensa uma coisa, vai ficar limitado. Só vai ter ideia para o mal, vamos dizer assim. Então, na visão védica aí, de guru, de mestres, qual que é o conceito? Mestre é aquele que mostra o caminho, aquele que te ensina, que mostra o caminho certo, aquela pessoa que te aponta o local. Quantas pessoas nos ajudaram ao longo do tempo aí, mostrando caminhos pra gente, nos ensinando alguma coisa? Aquele cobrador de ônibus, aquela pessoa que você conheceu, você nem sabe a formação que aquela pessoa tem, numa conversa trivial, nos corredores da vida aí, numa fila de um banco do supermercado, aquela conversa trivial do ponto de ônibus, não sei, no metrô da vida, aquela conversa trivial, aquela pessoa tinha um conhecimento que ela tinha, pouco, mas tinha aquele conhecimento, você não tinha. Se encontraram e aquela pessoa passou aquele conhecimento ficou marcado para você. E você vai construindo a sua cultura, vai se tornando culto. Né? E a cultura vem do preparo que você vai adquirindo ao longo do tempo. Então nós temos vários gurus, vários mestres aí. Uns têm diploma, outros não. Nós temos que estarmos abertos às possibilidades. Tem um outro livro aqui, ó, eu ia falar sobre um livro, né, mas isso aqui é bem rapidinho. Esse livro aqui, Aprendendo a Ensinar. Esse livro aqui é de Cristina Melling. Esse livro aqui, ó, Cristina Melling é diplomada em pedagogia pela Northeastern Illinois University, com equivalente de mestrado em psicologia e estudos avançados na Califórnia Luterana. Educadora bilíngue em programas multiculturais por 19 anos. Então, essa educadora aqui foi numa banca evangélica que eu consegui esse livro. Mas quando você começa a ler esse livro aqui, você fala assim, caramba, né, meu? Que paulada, às vezes você não vai ver num curso normal aí, você não vai ver. Então, o conhecimento pode estar em qualquer local. Por isso que a gente tem que estar aberto. Né? Não é qualquer coisa também, né, meus amigos? Mas às vezes você vai tendo aquele feeling. Não tem jeito, você vai sentir, poxa, isso aqui é bom pra mim, hein? Ó, que a pessoa... Então você conversa, né? Eu coloquei um vídeo do Dr. Enéas,
que fala sobre inteligência e cultura, e ser culto. São duas coisas distintas. Às vezes, minha mãe é uma mulher muito culta, só tem a 4ª série primária. Minha sogra tem a 6ª série, né? E é muito culta, porque por alguma razão essas mulheres leram muito, leem. Minha mãe nem tanto agora, por causa que está com a vista, não está enxergando muito bem, né? Está meio prejudicada, coitada. Ela vê, enxerga, mas ela não consegue ver, ela só vê vultos, não é fácil. Então ela me vê certinho e tal, mas não consegue ver as letrinhas lá, já não dá, né? Enfim. Então, por causa que leu. Então a leitura aí, tá vendo? Tá explicado a leitura. Então quando a pessoa fala alguma coisa, eu estou entendendo o que minha mãe está falando. Então o professor é isso, às vezes ele está dando uma aula, ele pensa que deu uma bela de uma aula, mas ninguém entendeu nada. Por quê? Você tem que ver o nível que o seu aluno está. Infelizmente é isso. Se a gente fosse pôr na regra do jogo mesmo, na regra mesmo, quantos alunos que estão no 9º ano deveriam voltar lá para o 5º ano, hein? 3º ano, hein? Do primário, dos anos iniciais. Quantos alunos que estão no ensino médio ali, de repente teve que voltar lá no 5º ano, no 6º ano. Essa que é a realidade. Alunos que estão aí na universidade, de repentemente, o conhecimento que tem está muito aquém do local que eles se encontram. Aí tira leite de pedra, meu amigo. Né? Fazer o quê? Você vai voltar para trás? Não. Mas o que você pode fazer é tentar correr atrás do prejuízo. Tá certo? Então, a indicação de leitura desses livros aqui é uma tentativa disso. Estou tentando fazer minha parte aí modestamente. Não sei se estou conseguindo, mas estou tentando. A gente vê algumas pessoas aí adquirindo o hábito da leitura, tá certo? Muito disso aqui que eu falei aqui hoje, você já tem nos seus livros aí, né? Muitos já tem em livros e apostilas esse material bacana, interessante, né? Então aprofunde nisso aí, porque a comunicação é tudo. E entender o referente, às vezes a pessoa não está entendendo o referente, ela tem uma ideia vaga do referente. E não conseguiu criar conceitos dentro de coisas. Você não pode pensar muito, você tem que ter os conceitos. Então a pessoa não entende, ela faz que entende, mas não entendeu nada, certo? Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua visita aqui no nosso canal. Se você gostar do vídeo, volto a frisar, dê um like. Se você não gostar, dê um dislike. Se você quiser comentar, fica à vontade. Se quiser criticar, fica à vontade. Aqui é tudo livre para você fazer qualquer coisa. A gente aqui é pela democracia mesmo. E uma coisa que está acontecendo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, é a democracia representativa. De fato, as coisas vão mudar, meus amigos. Hoje, do jeito que está o mundo, e a internet e as redes sociais, o povo já conseguiu ter mais voz ainda. Ou seja, nossos representantes, os parlamentares, já não são tão necessários não, hein? Há uma discussão lá nos Estados Unidos, na Europa, em muitos lugares do mundo, no Brasil está começando também, sobre esse ponto. Porque as tecnologias que existem hoje em dia, e as possibilidades que você tem com elas, tá certo? Mudou tudo o jogo. Hoje em dia, essa questão da democracia indireta está sendo rediscutida no mundo, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, obrigado de coração você que é inscrito no nosso canal, obrigado mais uma vez, Jesse, tá certo? Não esqueci de você não, vou fazer um vídeo falando sobre aquela questão do Paulo Guedes lá, daquelas coisas todas que eu penso, que eu acho, tá certo? E é isso aí, não tenha medo, viu, meu caro amigo, amiga, de fazer qualquer pergunta. Se você quiser fazer um desabafo, faça um desabafo. Irmão, nós estamos abertos, nós somos humanos. E o humano, ele se solidifica, ele se constrói com outros humanos, tá certo? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.